Data: 21 de fevereiro de 2025. Sou a doutora Rebecca Wells, e este é meu segundo relatório. Minha pesquisa anterior sobre SCP-2317 me ensinou que compreender padrões anômalos pode ser a diferença entre contenção eficaz e desastre. Atualmente, estou trabalhando na contenção de SCP-173 e conduzindo testes para entender melhor seu comportamento e limitações. O que está registrado aqui servirá como referência para futuras operações da Fundação. Classe de objeto: Euclídeo. SCP-173 é uma entidade humanoide feita de concreto e vergalhões, com sinais de tinta spray na superfície. Ele permanece imóvel enquanto observado, mas se move em alta velocidade assim que perde contato visual, atacando com força letal. Este ataque é sempre focado na quebra do pescoço das vítimas, um método rápido e eficiente que resulta em morte instantânea. Esse comportamento já foi documentado exaustivamente, mas algumas questões continuam sem resposta. SCP-173 idade puramente por instinto ou há um nível de estratégia em seu comportamento? Com a continuidade dos testes, uma nova hipótese se apresentou. SCP-173 pode não ser apenas uma entidade predatória, mas sim uma que nutre um ódio profundo pela presença humana. Para entender melhor essa possibilidade, conduzi uma série de experimentos mais controlados, com o objetivo de testar essa teoria. E os resultados são perturbadores. No primeiro experimento, um único sujeito foi colocado na cela e instruído a manter contato visual pelo maior tempo possível. Ele resistiu por 2 minutos e meio antes de piscar. Morte instantânea, causada pela quebra do pescoço. Em seguida, realizamos o mesmo experimento, mas com 2 sujeitos alternando a observação. Aos 7 minutos, um deles perdeu a coordenação por menos de 1 segundo. SCP-173 eliminou ambos de forma brutal, quebrando os pescoços com rapidez letal. Porém, uma mudança mais significativa aconteceu no terceiro experimento, onde envolvemos 4 sujeitos. Eles começaram a revezar a observação de maneira mais coordenada. Conseguiram resistir por 15 minutos. O interessante foi que, antes de um erro técnico nas luzes da cela, SCP-173 permaneceu imóvel por um tempo aparentemente mais longo do que o normal. Depois, o que nos chamou a atenção foi uma marca de tinta spray nova que apareceu na parede, mais próxima de onde os sujeitos estavam se posicionando. Ela parecia ter sido feita de maneira intencional, como se SCP-173 estivesse tentando marcar o espaço ao seu redor. Durante a falha, ouvimos o que parecia ser um som, algo entre um grunhido e um murmúrio. Algo que nenhum dos sujeitos poderia ter feito, já que estavam todos em silêncio. O que me perturbou mais foi o que ouvi claramente durante a falha de iluminação. Não me olhe ou eu vou sair. Aquilo, eu não deveria ter ouvido. A sensação de que SCP-173 não é apenas uma entidade que ataca, mas uma que detesta nossa presença, ficou mais forte. Ele não está simplesmente esperando por uma oportunidade para atacar, mas para se libertar. Ele não quer ser observado. Ele quer ser livre, e é justamente a nossa capacidade de vê-lo que o mantém preso. Quando os humanos olham para ele, SCP-173 é forçado a parar. Ele é prisioneiro de nossa percepção. E quando não o vemos, ele se move com rapidez e brutalidade, como se fosse um animal que finalmente tem a chance de atacar. O quarto teste, no entanto, confirmou a nossa suspeita. Posicionamos 6 sujeitos, a uma distância variada, para observar sua reação. Quando os sujeitos falharam na tarefa, SCP-173 atacou primeiro os mais próximos, mas com uma intensidade surpreendente. Os ataques foram quase rápidos demais para serem acompanhados. Mas o que mais me perturbou foi a expressão que parecia estar formada na superfície de SCP-173. Uma espécie de deformação da tinta em sua superfície que, por um momento, pareceu moldar um semblante de raiva. Como se a entidade estivesse de fato reagindo, não apenas se movendo por instinto, mas com uma intenção de punir aqueles que a observam.
A cela de SCP-173 continua sendo mantida hermeticamente fechada, e suas interações com os sujeitos da classe D estão cada vez mais reveladoras. Ele não simplesmente age de forma aleatória. Ele está sendo condicionado por nossa presença. Ele nos odeia. Ele nos vê como os responsáveis pela sua prisão. Pesquisadores da Fundação continuam investigando formas de contenção mais eficazes, mas as implicações dessa descoberta são profundas. Se SCP-173 realmente odeia os humanos, como podemos conter um ser que tem um motivo tão claro para sua hostilidade? Como sabemos se ele não está se adaptando aos nossos métodos de contenção? Durante o quarto experimento, a falha nas luzes ocorreu novamente, mas dessa vez algo diferente aconteceu. Antes que o som das lâmpadas falhasse, ouvimos um estalo abafado, algo como uma rachadura. Não era uma simples quebra. Era mais vívida. Foi quando o SCP-173 se aproximou da vítima mais próxima e, em um movimento quase indescritível, o pescoço do sujeito partiu com um som nítido e terrível. O crack foi tão claro que parecia ecoar por toda a instalação. Aconteceu tão rapidamente que os outros sujeitos não puderam reagir. Mas o som foi inconfundível. Como se o próprio ato de quebrar o pescoço fosse uma espécie de prazer para a criatura, como se tivesse um significado. Quando olhei para o monstro, percebi uma deformação na tinta sobre sua superfície, como se a entidade estivesse tentando formar uma expressão. Eu não podia acreditar no que vi, mas era impossível ignorar a sensação de que algo mais estava ali, uma intenção ainda mais perversa. O som de ossos quebrando parecia ressoar dentro da cela, e foi então que uma voz, baixa e arrastada, soou do fundo do meu cérebro, como se vinda de uma direção que eu não conseguia identificar. Crack. Crack é vida. O pescoço humano faz crack quando quebra. E crack é vida. Aquilo me fez gelar. Não era um grunhido, não era uma simples reação física. Era um pensamento, uma compreensão sombria do que a criatura realmente desejava. Não era só fome. Era algo mais... uma ligação entre a dor e a existência de SCP-173. Desde a contenção inicial de SCP-173, dezenas de classe D já perderam a vida em nossos testes. E sim, sabemos que vidas humanas são perdidas, mas isso é um preço que devemos pagar pela busca incessante por respostas. Eles não são mais do que peças sacrificiais, parte da máquina maior que é a nossa pesquisa. Eles são descartáveis, afinal, são humanos comuns. Nada mais. E esses dados valem mais do que qualquer vida individual. A verdadeira natureza de SCP-173 não está apenas em sua agressividade ou velocidade, mas em sua relação com nós, seres humanos. Ele nos vê como os responsáveis por sua prisão. Ele não apenas espera, ele nos observa, odeia-nos, e quando temos a ousadia de desviarmos o olhar, ele é livre. Até agora conseguimos manter SCP-173 sob controle. Mas por quanto tempo? O que mais descobriremos sobre esse ser? E se ele realmente está consciente de sua prisão, qual será a sua reação quando um dia, talvez, ele nos encare sem as correntes da nossa percepção? Eu não sei. Mas uma coisa é certa. Nós estamos sendo observados. E ele espera até que a última vigilância falhe. Fim do registro.